Ok, hoje estamos no capítulo 2 do livro de João. Temos observado já que esse livro é bem diferente dos outros evangelhos. Não segue tanto a questão da história física terrestre de Jesus, mas trata mais de temas, usa tudo o que acontece na vida dele, em termos do ministério, dos milagres, dos ensinamentos, para defender as teses principais. A boa parte dessas teses apresentadas já no começo do livro. Então, só relembrando um pouquinho o que já temos visto no capítulo 1 e agora hoje entrando no capítulo 2, que na introdução ao livro ele apresenta Jesus como o Verbo eterno. Depois ele fala de João Batista apresentando Jesus ao povo na Judeia e especificamente apresentando Jesus aos seus discípulos. Dois desses discípulos já começam a seguir Jesus e outros aceitaram convites em função disso para conhecer também o Messias. No capítulo 2, que estamos vendo hoje, Jesus inicia seu próprio ministério e se apresenta publicamente em Jerusalém. Então, é isso que nós vamos observar, o que acontece em Caná, Cafarnaum e Jerusalém, no capítulo 2. Vamos começar com a leitura aqui do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, e depois as perguntas sobre esse trecho. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho? Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levei ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Baseado nessa leitura do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, nós temos algumas perguntas para ver aqui. A primeira delas vai para Beca. Beca, o milagre relatado nesse texto aconteceu onde e em qual contexto? Aconteceu em Caná da Galileia e, e havia um casamento ali, onde Jesus tinha sido convidado, seus discípulos também, e a mãe de Jesus também estava ali nesse casamento. Ok, muito bom. Então foi em Caná da Galileia. Sobre Caná da Galileia, os arqueólogos apontam 3 possíveis localizações. Então nós não temos certeza de exatamente onde ficava nessa região da Galileia. Mas não é importante também para a nossa história aqui. Foi num casamento, mostrando que Jesus até participou desse momento social. E como você falou, Becca, a mãe dele também estava presente nesse momento, e assim ela faz parte importante da história. E a pergunta 2 para Josias. Josias, descreva como Jesus realizou esse milagre. Jesus, ele mandou encher d'água 6 talhas de pedra, e eles encheram totalmente. A partir de então, mandou servir essa água para o mestre-sala, que aí acontece o restante da história. Ok, exatamente. Encheu esses potes ou talhas de pedra, totalmente, diz, e depois levou para o mestre-sala, o responsável pela festa, provar,
e ele achou esse vinho melhor do que o vinho servido antes. Agora, uma coisa interessante, essa ideia de encher totalmente. A NVI diz até a borda. Eu acho interessante esse detalhe, no sentido que não teria espaço para acrescentar mais alguma coisa. Não foi que Jesus teve alguma coisa escondida e, quando ninguém estava olhando, ele jogou nos potes para dar esse sabor de vinho para a água, mas encheu completamente. Então, ele fez uma transformação de todo o conteúdo desses potes de água. Ok, obrigado, Josias. Depois eu volto para você com outras perguntas, mas vamos agora para o Léo com pergunta número 3. Agora, depois desse milagre, Léo, como que as pessoas reagiram? Primeiro o responsável pela festa e depois os discípulos de Jesus. O responsável pela festa falou que eles inverteram o costume e de servir o vinho bom primeiro e depois o vinho ruim, o vinho inferior. Os discípulos de Jesus viram a glória dele e creram nele. Ok, exatamente. Eles creram nele, vendo esse sinal que ele fez. Um, Observações aqui. Primeira coisa, o responsável pela festa não sabia de onde veio esse vinho. Então, ele simplesmente comenta sobre a qualidade do vinho, que acaba validando o milagre sem ter participado do milagre. E outra coisa importante, ao longo do Evangelho de João, é o fato que os sinais levam as pessoas a crerem em Jesus. Como acontece aqui com os discípulos, vai acontecer com outras pessoas ao longo do livro. E no final, João vai destacar exatamente isso, no capítulo 20, que os sinais foram registrados para criar a mesma fé nos leitores. Então, até hoje, nós temos o benefício dos milagres de Jesus relatados no livro aqui, como a base da nossa fé. Nós não precisamos presenciar com os próprios olhos. Temos tantas testemunhas oculares relatando para nós a realidade dos milagres, das grandes obras que Jesus realizou. Então, os milagres estão ligados com o propósito do livro, de estabelecer uma base de fé em Cristo. Agora, pergunta número 4, voltando para Beca. Depois do casamento, Jesus foi para qual cidade e quem o acompanhou? Eles foram para Cafarnaum, a mãe de Jesus e seus irmãos, e também os seus discípulos acompanhando. Ok. Sabemos que Jesus nasceu em Belém, mas a família dele era de Nazaré. Então, ele foi criado em Nazaré. Mas, em algum momento, e não temos certeza se é neste momento aqui, mas em algum momento, durante o início do ministério de Jesus, ele mudou para Cafarnaum. E vamos encontrar situações onde ele estava na sua casa em Cafarnaum, que aqui, pelo menos, ele vai até a cidade junto com a mãe, os discípulos, os irmãos. Mas uma observação aqui, nós não encontramos nenhuma menção de José, o pai carnal, vamos dizer, de Jesus, o pai adotivo de Jesus, depois da viagem que fizeram para Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos de idade. A suposição é que José havia morrido antes de Jesus começar o seu ministério aos 30 anos de idade, porque menciona Maria, menciona por nome 4 irmãos de Jesus, fala sobre irmãs, fala sobre os discípulos, mas nenhuma vez fala sobre José ativo nessa parte da vida de Jesus. Então é provável que José já teria morrido talvez alguns anos antes. E a pergunta número 5, voltando para Josias, mas primeiro a leitura, Josias. Deixe-me ler aqui do 13 ao 22 e depois eu volto para você com a pergunta. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas:
tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ok, um trecho bem interessante aqui. Vamos para as perguntas. Josias, qual foi a ocasião da visita de Jesus a Jerusalém? Estava próximo à Páscoa dos judeus, momento que todos têm que ir para lá. Ok, exatamente. Algumas observações aqui. João é o único dos evangelhos que cita 3 Páscoas. Temos aqui 2:13, no capítulo 6, versículo 4, diz, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E no capítulo 13, versículo 1, novamente, quando Jesus entra em Jerusalém pela última vez, antes da sua morte, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Então, nisso, nós temos pelo menos 2 anos completo no ministério de Jesus. Porque ele começou o ministério um pouco antes de uma Páscoa. Dessa Páscoa para a próxima seria 1 ano. E para mais uma, 2 anos. Então, no mínimo, 2 anos e pouco. Porém, capítulo 5, versículo 1, fala sobre uma festa. Capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Eusébio, do 4º século, sugeriu, e a partir da sugestão dele, a boa parte das cronologias tratam capítulo 5, versículo 1 como mais uma Páscoa. E nesse caso, teríamos mais de 3 anos no ministério de Jesus. Dessa primeira Páscoa em João 2, segunda em João 5, terceira em João 6 e a última, João 13. Então, 4 Páscoas daria mais de 3 anos. Normalmente, tratamos o ministério de Jesus como um pouco mais de 3 anos. E a base disso, em boa parte, depende de João. E a questão de olhar para tanta coisa que ele fez e imaginar que isso levasse mais de 3 anos e não apenas 2 anos e pouco. Faz muita diferença? Não. É importante a gente chegar a uma conclusão firme que foi 2 anos e pouco ou 3 anos e pouco? Não. Se fosse importante, Deus teria revelado claramente, teria falado Páscoa no capítulo 5, talvez, para dar para nós uma certeza. Então, não precisamos ter essas informações. Mas, em termos gerais, a maioria das cronologias do ministério de Jesus tratam de mais de 3 anos, em boa parte, por causa dessas referências à Páscoa no Evangelho de João. Ok, agora a próxima pergunta, Benita, e tem algumas partes aqui nessa pergunta. Sobre sua visita ao templo, eu pedi para responder 4 coisas aqui. O que Jesus encontrou no templo, o que ele fez, como ele descreveu o templo e quem questionou a autoridade dele para agir assim. Então vamos por parte. O que ele encontrou no templo? Ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas e os combistas. Ok, vendedores de animais e cambistas que estavam trocando dinheiro. O que ele fez? Ele fez um chicote e expulsou eles do templo. Também expulsou os animais e derramou o dinheiro no chão. Ok. É uma coisa um pouco violenta aqui. Não diz que ele usou o chicote para bater em alguém, mas ele usou para ameaçar de alguma forma. E vai virando mesas, jogando dinheiro no chão,
mandando embora todo mundo. Então, Jesus usou uma certa força aqui, uma certa violência, mostrando sua indignação com o que eles estavam fazendo. E isso nos leva à terceira parte da pergunta. Como que Jesus descreveu o templo aqui? Não sei se eu responder certo. Ele falou que era a casa do pai dele. Exatamente isso. Casa do pai dele. Se a casa do pai dele, ele como herdeiro tem todo o direito de mandar nesta casa. Ele é o dono da casa. Então Jesus estava limpando sua própria casa aqui. E quem questionou a autoridade dele para agir assim? Os judeus. Os judeus, ok. E novamente lembrando que no livro de João, os judeus geralmente se referem aos líderes dos judeus. Então, os saduceus, os escribas, fariseus, um, os líderes entre eles, questionando a autoridade de Jesus. Uma pequena observação aqui sobre esse episódio, relatado para nós no capítulo 2. João fala sobre isso aqui na primeira visita de Jesus no seu ministério, quando foi nessa primeira Páscoa, logo depois do milagre em Caná da Galileia. Outros evangelhos falam de Jesus limpar a casa, expulsar os cambistas e animais e vendedores na última visita, quando ele chega em Jerusalém, na última semana da sua vida. Alguns sugerem que é uma questão só de colocar fora de ordem. Eu, particularmente, acho mais provável que Jesus tenha feito isso 2 vezes. Que fez aqui no início do seu ministério, como João claramente coloca nesse contexto, e 3 anos depois faz de novo. Que eles não aprenderam a lição, voltaram a fazer as mesmas coisas, e Jesus novamente desafia a autoridade desses líderes, e eles, novamente, questionam a autoridade de Jesus. Mas eu acho mais provável que tenha acontecido 2 vezes, e não só que um deles deslocou um pouco as informações. Ok. Obrigado, Benita. Agora, pergunta número 7, voltando para Beca. Os discípulos associaram a atitude de Jesus no templo com qual texto do Antigo Testamento? Em Salmo 69:9, diz: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Ok, exatamente isso. Que ele volta para esse texto, os discípulos lembram desse texto, e lembrando que isso vem de um salmo que inclui várias outras mensagens messiânicas. Salmo 69, verso 4. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Jesus não tinha culpa, não cometeu pecado, mas ele paga. Ele faz o sacrifício. E verso 21 do mesmo salmo, mais um exemplo. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Nesse caso, aplicado na crucificação de Jesus e a maneira que ele foi tratado na cruz. Então, essa ligação que os discípulos fazem já nos leva a pensar sobre Salmo 69 e como tem um certo conteúdo messiânico. E a pergunta 8, Josias. Como Jesus descreveu aqui seu próprio corpo? E com esse entendimento, eu pedi para explicar o que ele diz no capítulo 2, versículo 19. Se você quiser ler de novo o versículo na sua resposta, pode. O corpo dele ele descreve como santuário. Eu vou ler o versículo. Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele está falando claramente do que vai acontecer. Vai se oferecer para ser morto, e em 3 dias vai ressuscitar. Ok. E assim, falando sobre o corpo dele, então, a questão aqui não era de falar de reconstruir aquele templo em Jerusalém. Como eles falam, isso levou 46 anos, se referindo ao que é conhecido como o Templo de Herodes, que já vinha construindo ao longo de muito tempo, uma reforma bem extensa. E nisso também, mais tarde, os discípulos chegam
ao entendimento correto aqui, que se fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, destrua, Jesus está dizendo sobre o seu próprio corpo. Destrua meu corpo e em 3 dias vai ressuscitar. Que é o ponto que ele está apresentando para chegar, introduzir aqui a doutrina da ressurreição dele, que se torna um fato fundamental para a fé de todos nós. Ok, obrigado, Josias. Agora, Beca, mais uma pergunta para você, mas depois da leitura. Deixa eu ler esses últimos 3 versículos e depois, pergunta 9 fica para você. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ok, baseado nisso, agora, Beca, pergunta 9, o que foi a reação de muitas pessoas aos sinais de Jesus? Muitas pessoas creram nele, né? Creram no seu nome. Ok, exatamente. Levou à fé. E, novamente, essa ênfase de João, que os sinais têm o efeito de produzir a fé nas pessoas. Confirmando a palavra falada, mas levando as pessoas a acreditar no próprio Jesus Cristo. Ok, agora pergunta 10 para o Léo. Como Jesus viu a fé dessas pessoas? Que era uma fé sem alicerce. Eles só creram por causa que eles viram Jesus fazendo milagres. Ok. E assim que diz que eles não confiavam neles ou não se confiava a eles, ah, ou seja, não se encarregou, não se confiou a mensagem dele ainda a essas pessoas. Ele foi muito mais aberto com aqueles primeiros discípulos do que agora. Ele está sendo bem reservado na atitude aqui. Mas olhando lá no capítulo 1, lembramos que no capítulo 1, versículo 49, que Natanael exclamou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que devi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Agora Jesus deu para Natanael uma mensagem maior. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, capítulo 2, versículo 11. Os próprios discípulos viram a glória de Jesus. Ele manifestou a sua glória. Mas agora ele está sendo mais reservado aqui, não está se confiando a eles, e diz porque ele conhecia a natureza humana. Até lembrando do que acontece ao longo do ministério de Jesus. Tem horas em que a popularidade dele chega no auge de multidões, de dezenas de milhares de pessoas, talvez, seguindo para ouvir o ensinamento dele. E outra hora que a multidão pede Barrabás e pede para crucificar Jesus. Mais uma pequena observação sobre esse ponto aqui. A palavra crer, eu estou usando aqui a revista atualizada, quando diz versículo 23 que creram no seu nome, e 24 que Jesus não se confiava a eles, é a mesma palavra grega. E assim, quando nós pensamos sobre como o povo às vezes tinha uma fé, acho que você falou, Léo, sem muito alicerce. Não que Deus não deu alicerce, mas que o homem não construiu em cima do alicerce. Lembramos no final do Sermão do Monte, Jesus fala sobre a diferença de 2 alicerces. E quem não constrói sobre a rocha, faz uma casa que vai cair. Pensando no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19, Deus apareceu com toda a sua glória, com trovões, terremotos, tudo no Monte Sinai. O povo ouviu a voz de Deus. Moisés subiu no monte e antes de terminar 40 dias que ele estava no monte, capítulo 32 de Gênesis, de Êxodo, capítulo 32 de Êxodo, eles fizeram um bezerro de ouro,
porque achavam que Moisés estava demorando muito. Tinha uma base para servir como alicerce da fé deles. Porém, eles não construíram em cima desse alicerce. E é o mesmo problema que nós temos hoje. Quando sabemos da palavra de Deus, sabemos de todas as evidências que ele apresenta, mas não construímos em cima disso, a nossa fé também não dura. A nossa confiança em Deus não dura. O que precisamos é de construir uma fé firme sobre o alicerce firme, que é a própria rocha. Ok, obrigado, Léo. Agora, perguntas um pouquinho mais difíceis, talvez, ou que exigem um pouquinho de trabalho de ligar as coisas. Pergunta número 11. Benita, qual dos homens citados no capítulo 1 era natural de Caná? Natanael, e você pode ver isso em João 21, 2. Ok, exatamente. Então, aqui não menciona isso, mas depois descobrimos. Inclusive, lembramos que o final do capítulo 1 fala sobre Nataniel, e aí chegamos no capítulo 2 e já estamos no casamento na cidade de Nataniel, de Caná. Então, para as pessoas que conheciam isso ou lembraram do que tem mais para frente no capítulo 21, seria uma sequência natural. Chega Nataniel, agora vai para Canaã, depois vai para Cafarnaum, depois desce para, ou sobe para Jerusalém. Desce de norte ao sul, mas sobe em termos de topografia. E a última pergunta da noite, tem várias coisas para refletir um pouco aqui, Josias, e essa pergunta ficou para você. Deixa-me ler a pergunta primeiro, depois você pode comentar parte por parte. Fala em João 2 que Jesus converteu água em vinho. E pelas informações que temos sobre o tamanho desses potes, daria centenas de litros de vinho. Aí vem muitas pessoas sugerindo que Jesus fez centenas de litros de bebida alcoólica para pessoas que já haviam tomado bastante vinho. Acho que dá para perceber como isso pode ser problemático. Agora, as perguntas sobre isso, e para você, Josias, primeiro, o texto exige essa conclusão. Segunda parte da pergunta, vinho na Bíblia é igual ao vinho comercializado hoje? E a terceira parte, que exige talvez um pouquinho mais de pensamento, considerando outros textos bíblicos, seria coerente concluir que Jesus deu centenas de litros de bebida forte para as pessoas no casamento em Caná? Agora, suas respostas. Basicamente a resposta é não para tudo. Primeiro, a pergunta A. Não, ele apenas falou de uma grande quantidade. Deu as medidas locais lá, mas não importa. Importa que ele fez vinho em grande quantidade e foi um milagre mesmo. Quando encheu até a bola, encheu totalmente, não dava margem para aquela questão de enganar de alguma forma e fazer aquelas mágicas. Foi literalmente a água transformada em vinho. Mas a questão da quantidade não é clara em litros que a gente faz essa medição, mas isso também não importa. O que importa é que foi uma grande quantidade. Ok? E o ponto que eu queria chegar um pouco B. mais nisso, Josias, é se essa conclusão que ele fez, bebida alcoólica, nessa grande quantidade, se o texto exige a conclusão que seja bebida alcoólica. Na verdade, não, porque vinho no contexto bíblico não envolve álcool. Na verdade, era como se fosse um suco concentrado, o vinho forte. E o vinho, considerado vinho, era bem diluído, mas muito diluído. Hoje seria um suco bem fraquinho, de fruta natural mesmo. O vinho em si não é alcoólico. Quando fala vinho na Bíblia, é vinho bem diluído. E quando fala vinho forte, é aquele vinho concentrado. Esse sim é perigoso. Ok. Ok, exatamente esse ponto. A palavra traduzida, vinho, simplesmente sugere a bebida feita da uva. Pode ser suco da uva,
ou pode ser vinho com fermentação com álcool. E mesmo quando tinha álcool, geralmente eles diluíam com proporção pelo menos de 3:1. Então, a fermentação natural daria uma certa quantidade de álcool, mas diluindo isso com 3 partes de água para cada parte de vinho, a porcentagem ia diminuir bastante. Então, por meio de fermentação natural, o que eu tenho lido, seria difícil passar de 6% álcool. E diluindo isso com 3 partes de água, cairia para uma coisa em termos de em torno de menos de 2% de álcool, mesmo no vinho fermentado. Mas o vinho não fermentado seria suco de uva, como nós usamos hoje. Então, ainda temos coisas para ver aqui, mas a primeira questão aqui, o texto não exige a conclusão de Jesus ter feito aqui bebida forte. Agora, a segunda parte da pergunta, vinho na Bíblia, você já comentou um pouco sobre isso, acrescentei um pouquinho mais. Mas é igual ao vinho comercializado hoje? Não, o vinho hoje que a gente considera tem por obrigação ter um teor alcoólico. No Brasil, para ser vendido o vinho, para ser considerado vinho, tem um mínimo lá de teor alcoólico, que normalmente é bem superior até a da cerveja. Mas na Bíblia não é assim. Ok, O padrão bíblico é diferente. ok, exatamente isso. Do que eu pesquisei, eu não conheço muito o assunto, mas pesquisei um pouco, e parece que, como você falou, tem um valor mínimo e que o vinho geralmente fica entre 7 e 16% de álcool. Esse é o vinho usado hoje. Mas para isso não é um resultado de uma fermentação completamente natural. Eles acrescentem leveduras para isso, para chegar a essa quantidade maior, que não é o mesmo processo usado antigamente, onde eles tinham fermentação natural, produzia menos álcool e ainda tinha costume de diluir o vinho com água. Agora, tudo isso para chegar à parte C, aqui, Josias, considerando outros textos bíblicos, seria coerente concluir que Jesus deu centenas de litros de bebida forte para essas pessoas no casamento em Caná? Eu não consegui isolar um texto específico ou algumas para sustentar a minha teoria, mas não, porque é totalmente fora do contexto bíblico a questão de servir bebida fermentada, no caso. Ok? Eu vou citar alguns versículos aqui que talvez ajudem, mas eu chego à mesma conclusão, que não faz sentido o mesmo Deus. Lembra, Jesus é Deus. Quando o Velho Testamento fala sobre Jeová, Yahweh, é Jesus que está incluso nesse termo. Então, o que nós temos no Antigo Testamento vem de Jesus. E quando olhamos para isso, citando alguns exemplos do Antigo Testamento, ou seja, o que Jesus já havia falado sobre esse assunto pela inspiração do Antigo Testamento. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. No capítulo 23 de Provérbios, começando no versículo 29, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Agora, olhe com sério que Deus deu no Antigo Testamento. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades, o efeito que nós conhecemos da bebida. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Então, além do efeito que tem, até esse efeito de viciar. A pessoa sofre todo o efeito da ressaca e tudo, e ainda volta a beber de novo. Mais um trecho, inclusive
Estamos fazendo outra aula de Levítico esses dias, e se Deus permitir, semana que vem, vamos falar sobre capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9. Deus diz: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos. Ele está falando aqui para Arão, o sumo sacerdote. Tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, sacerdotes servindo no tabernáculo foram proibidos de beber bebida forte. E o motivo que ele explica depois é que eles têm a responsabilidade de discernir entre santo e profano, que é uma das mensagens principais do livro de Levítico. Pensemos um pouco sobre nossa circunstância hoje. Cristãos hoje são sacerdotes. Cristãos hoje têm responsabilidade de discernir entre o santo e o profano. Cristãos hoje têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Cristãos hoje estão servindo no tabernáculo do Senhor toda hora, constantemente. Diante disso, e pensando nesses princípios do Antigo Testamento, eu sei que eu não posso citar um versículo que diz explicitamente é pecado tomar alguma bebida alcoólica. Mas quando juntamos todas as informações, todas as instruções que Deus deu sobre esse assunto, eu citei só alguns exemplos do Antigo Testamento. Tem outros, inclusive no Novo. Como chegar à conclusão que Jesus teria feito centenas de litros de bebida forte, quando ele mesmo disse em Provérbios 23, nem olhe para o vinho quando está no copo. Se eu não olhar, eu não vou pegar. E se eu não pegar, eu não vou tomar. E se eu não tomar, eu jamais sofrerei os efeitos descritos aqui de alguém que bebe demais. Eu não tenho um versículo que mostre uma proibição absoluta, mas muitas evidências bíblicas que me levam à conclusão que a minha vida fica muito melhor evitando completamente o consumo de qualquer bebida alcoólica. Agora, cada um vai ter que examinar, estudar por si, para chegar à sua própria conclusão dentro da palavra do Senhor. Agora, para a semana que vem, já vamos para capítulo 3, a leitura do capítulo 3, do versículo 1 ao 36. Vocês já receberam a apostila que tem as perguntas sobre isso, a lição 5, que é sobre o capítulo 3. Então, espero que consigam estudar em casa. Aceitamos mais voluntários para as aulas, para as perguntas na próxima aula. É só mandar mensagem para mim antes de começar o estudo, 1 hora, 2 horas antes, e eu vou distribuindo as perguntas para os voluntários. E para quem ajudou hoje, voluntariando nas perguntas, muito obrigado por sua ajuda. Que Deus abençoe cada um no seu estudo da palavra do Senhor. Lembrando o que estamos vendo no Evangelho de João, a grandeza do eterno Deus que fez carne e habitou entre nós.